Olá, tudo bem? Começa agora o Conversa Política Especial Eleições. E hoje nós vamos falar do início da segunda fase das eleições 2014. Em 13 estados brasileiros, haverá disputa ainda, no segundo turno, para governadores. Por aqui as atenções vão ficar mais concentradas agora com a disputa pela presidência da República. E para analisar como foi esse primeiro turno, o trabalho que foi realizado durante o primeiro turno no Paraná e aqui em Curitiba, nós convidamos a doutora Ana Flora Francis Silva, que é diretora do TRE do Paraná. Obrigado por ter vindo, doutora. Eu que agradeço. Boa noite, Regis. Uma boa noite. E também está aqui conosco Adailton Bittencourt, nosso colega de trabalho da RPC TV e OTV, que participou, organizou, praticamente a cobertura das eleições. Obrigado. Eu que agradeço. E também o professor Máximo Della Justina, que é professor de Ciências Políticas, também vai fazer uma análise do que foi esse primeiro turno e o que vem por aí, professor? Isso, exatamente. Obrigado por terem vindo. Antes da gente começar a nossa conversa, nosso bate-papo, nós vamos mostrar para você um pouquinho do que foi o dia das eleições, o momento, domingo, onde aconteceu o primeiro turno. E quem tem as informações, quem traz os detalhes para a gente é o Wilson Kirsch. Se democracia é aprendizado, exige esforço, como não lembrar da atitude do Everton? O deficiente visual de Guarapuava nem precisava comparecer às urnas, mas fez questão de votar. Um direito exercido e repetido tantas vezes por seu José e Dona Maria Leonor, de Londrina. Ela 94, ele 100 anos. Só na fila das urnas enguiçadas, o compromisso virou reclamação. 2h30 nós estamos esperando. Para os mesários, o problema estava na mão dos eleitores. Digitais gastas pelo trabalho pesado não eram lidas pelo aparelho. As pessoas acabam perdendo a digital da mão, por trabalhar muito ou por trabalhar com produtos químicos. Contra a repetição sem fim, só o poder limpante do kit eleições. Ele tem até 8 tentativas, a gente faz as 8 tentativas e algumas vezes a gente precisa oferecer um lenço umedecido para aumentar essa zona de contato. Mas nada que esfriasse o entusiasmo de milhões de paranaenses pelo voto. E quantos sonhos depositados atrás dessas cabines. Saúde que deveria ser melhor, as pessoas serem melhores atendidas. Na sede do Tribunal Regional Eleitoral, QG da apuração, a hora da verdade, da angústia para parentes, assessores, candidatos. Nos painéis do TRE ficaram os registros de conquistas, sonhos adiados pelas urnas. Mas para os cidadãos, o compromisso vai muito além da votação. Daqui para frente é preciso acompanhar, fiscalizar os mandatos. Tem que ficar em cima. É 4 anos em cima, Foi aquela história, Não deu certo, descarta. É a voz da experiência, que já ecoa pelas novas gerações. Mas tem que ver o que os caras prometeram aí, E ficar em cima para ver se eles vão cumprir. Não cumpriu, na próxima vai se candidatar de novo, Corta o cara, velho. Não fez, não cumpriu, corta o cara. Doutora Ana Flora, foi um trabalho intenso, imenso, gigantesco, para realizar essas eleições no Paraná. Agora fica um pouquinho mais sossegado ou não? O trabalho continua intensamente? Olha, a logística é a mesma, Porque apesar do segundo turno ser só para o cargo de presidente da República, no Estado, toda aquela logística, a distribuição das urnas, o trabalho dos mesários, tudo isso continua como se houvesse segundo turno aqui também. Claro que facilita a questão da propaganda, da fiscalização da propaganda, isso tudo diminui, para nós. Mas o recebimento dos eleitores, o atendimento de todos eles, que a gente viu que alguns tiveram mesmo dificuldade para ser identificado ali na urna eletrônica, e aí eu quero até fazer uma justificativa. Na verdade, o software da urna eletrônica faz uma calibragem para o reconhecimento das digitais. E, na verdade, essa calibragem foi rigorosa pelo que a gente verificou. Mas, infelizmente, isso não tem como mudar agora no meio do processo, porque são programas que estão lacrados lá no TSE, com assinatura digital de representantes do Ministério Público, da OAB, dos partidos políticos. Então, não há como, no meio do processo,
modificar. Então, nada que um álcool não resolva, um lencinho umedecido. Então, o que a gente está fazendo é exatamente isso, é chamar os chefes de cartório de Londrina, Maringá e agora Curitiba e Campo Largo, onde tem biometria, serão chamados e nós vamos conversar e tentar trazer formas de atendimento do eleitorado que diminua essas esperas, vamos dizer, um trânsito melhor dentro das sessões, né? Ao invés da pessoa ficar esperando da porta para fora, por exemplo, já fazer a pessoa entrar, já ir limpando as digitais, já tentar fazer a identificação enquanto o outro já está votando. Então vamos tentar fazer uma movimentação que facilite um pouco e não faça com que a pessoa fique tanto tempo esperando. Agora, no dia da apuração também não vai ter um tumulto tão grande no TRE como foi agora, né? Obviamente, por causa dos candidatos, os delegados de partido e tudo mais, jornalistas, né? Todo mundo lá acompanhando. Estávamos lá, né? Não vamos incomodar tanto também o pessoal do TRE, por aí vai ser um pouquinho mais tranquilo. Para a população, para o eleitor, o que muda agora, professor Máximo? Eu acho que muda um pouco, dá menos trabalho, né? Olha-se duas candidaturas e se define. Então fica um pouco mais fácil de certa forma. Porque o que nós temos aí, por exemplo, para escolher o deputado federal, nós tínhamos mais de 200 ou 300 e poucos candidatos, né? Para escolher entre esses, tínhamos mais de 700 para escolher entre os deputados estaduais. E agora, obviamente, são duas escolhas. E também eu acho que facilita um pouco porque acredito que o segundo turno presidencial vai se concentrar bastante em cima de propostas. Aliás, a quantidade que o senhor falou até foi um recorde essa eleição, né, de candidatos no Paraná, né? Nós tivemos aí mais de 1.000 candidatos, 1.078, se eu não me engano. Na prática tínhamos 10 candidatos para uma vaga para deputado federal e 14 para cada vaga de deputado estadual, né? Bastante. Até a população tem uma certa dificuldade nesse momento para tentar analisar o nome, né, saber em quem votar e tudo mais. Agora fica um pouquinho mais tranquilo. Fica, e também eu acho que o interesse é maior, não é? Porque um governo federal ele define políticas macroeconômicas, tributação, questão de juros, de emissão de dinheiro, de preços, né, de inflação, balanço de pagamentos, política exterior, política comercial, né? Políticas definidas também de infraestrutura e, obviamente, é claro que nós estamos vindo aí já de uns 20, 25 anos de uma continuidade, muito embora com partidos diferentes, né? Mas sempre tem aquela expectativa do que vai ser feito nos próximos 4 anos. De certa forma, é uma continuidade das conquistas que a gente fez, responsáveis. É também, precisa-se, se a oposição ganhar ou se a situação continuar, algumas inovações têm que ser feitas e, obviamente, temos que sempre olhar o curto, médio e longo prazo, né? As decisões que vão ser tomadas, elas vão nos afetar aí para uma geração para frente. Vou falar um pouquinho de tempo que é necessário para preparar uma eleição. Por exemplo, jornalisticamente, Adailton, quanto tempo você levou para preparar a cobertura da RPC-TV e, claro, ficar de olho também do que a gente fazia aqui na OTV, né? Contribuir o tempo todo nesse processo. Foi um período longo, né? Foi um período longo. A cobertura em si, a gente começou um pouco atrasado por questão da Copa do Mundo. A Copa do Mundo no Brasil esse ano atrasou um pouco o trabalho. A rede estava muito envolvida com a cobertura esportiva. Nos anos anteriores, a gente já em junho, julho, já dava largada com a cobertura das convenções, o início, né, ainda engatinhando a campanha, todo esse calendário. Agora, em 2014, a gente começou em agosto, mas o preparativo disso é muito anterior. É lógico, o know-how dos anos aqui na casa, eu estou cuidando de eleições desde 2002, então já fica um pouco só o preencher as lacunas, né? Há um formato básico de trabalho que facilita um pouco, assim como no tribunal também, imagino que seja assim. Há um rito básico e são feitas só aquelas adaptações, né, de último momento. Mas mesmo assim dá muito trabalho, porque toda a legislação, todos os cuidados, não pode, aqui, deu 10 segundos para esse candidato, 10 segundos para outro candidato. A televisão precisa controlar
inclusive nas entrevistas, a gente tem todo um cuidado também, o telespectador às vezes nem imagina, Sim. mas você está ali controlando, ó, Sim. não, nessa reportagem o candidato falou tanto, um tempo X, o outro candidato também tem o mesmo direito. Sim, sim. A legislação obriga a igualdade no debate, né? A cobertura jornalística a gente tem um pouco mais de liberdade, Isso, né? exatamente. Porque se um candidato não sai fazer campanha, você não tem o que mostrar. Mas a gente tenta trazer isso o mais breve, o mais próximo possível entre os candidatos principais. A gente faz, lógico, a gente escalona um pouco. Um candidato menor, que não tem tanta atividade, ele não aparece tanto. Mas a gente conseguiu chegar, só para você ter uma ideia, na cobertura desse ano, a gente teve 167 minutos de reportagens com candidatos, né? A gente teve 44 minutos com o Beto Richa, 41 minutos com o Requião, 40 minutos com a Gleisi, os três principais. E essa diferença só se deu porque o debate desse ano, a regra teve uma pequena modificação. Cada candidato poderia ser questionado 2 vezes em cada bloco. Então, por isso a gente chegou a uma diferença entre o primeiro e o terceiro de 4 minutos. Normalmente a gente chega nos segundos. Isso está incluído reportagens e o debate? Reportagens, debate. Sempre que aparece o candidato falando, a gente conta aquele tempo. Planilha tudo isso para ir controlando. Semana a semana a gente fechava, olha, candidato X está 20 segundos na frente, então a gente precisa equilibrar isso durante a semana seguinte. Para tentar chegar para tentar ser o mais equilibrado, o mais isento possível entre os candidatos que efetivamente estão na disputa. Porque senão o pessoal do TRE pega no pé, né? Os próprios candidatos, né, e partidos políticos que acompanham, eles querem, claro, ter o mesmo espaço e é justo que isso aconteça, né? Porque todos eles têm que ter a mesma oportunidade de apresentar as suas propostas, né? Aqui a gente falou agora da questão do tempo para fazer a cobertura das eleições, né? A OTV também teve um tempo de preparação, inclusive nós trouxemos aí no domingo, nós ficamos 13 horas no ar, direto ao vivo com analistas, especialistas, profissionais, jornalistas e tudo, né? Trazendo informação a todo momento. O TRE termina uma eleição como essa outra, né? Não tem pausa, né? Então, olha, eu vou para te falar a pura verdade, no dia seguinte da eleição a gente tem a primeira reunião onde tudo aquilo que eventualmente não ocorreu como deveria tem que ser lembrado, e isso é trazido numa reunião e nós iniciamos o planejamento para corrigir eventuais falhas. Já para a próxima eleição, o planejamento já iniciou. Quer dizer, quando concluir o segundo turno, já na semana seguinte, o trabalho já está seguindo para 2016. Exatamente. Então, nesta eleição, que ainda tem um segundo turno, nós fizemos uma primeira reunião, mas mais para corrigir essas questões de agora, né, que podem ser trazidas para melhorar o trabalho agora para o segundo turno. Mas em seguida do segundo turno, nós já vamos começar o planejamento das eleições próximas, para não esquecer, porque há questões que aconteceram, que são importantes e que se a gente não deixar registrado desde já, depois acaba caindo no esquecimento. Então tem que... E a próxima eleição é ainda mais complicada, né? Mais complicada. Porque quando você tem uma eleição estadual, presidencial, você tem uma eleição. O ano que vem nós temos no Paraná 399. E na estadual, como ele colocou, é tudo centralizado aqui em Curitiba, porque todo o registro de candidatura, a propaganda nas TVs e rádios, tudo é centralizado aqui. E nas municipais, isso se dilui, né? Nos 399 municípios. São processos diferentes. Tem os fóruns eleitorais nas cidades que são responsáveis, mas Curitiba também tem que sempre dar aquele olhar em tudo que está acontecendo no estado inteiro. Tudo vamos dizer, organizado e coordenado pela capital, né? Pelo tribunal. Mas em cada zona eleitoral há um juiz eleitoral que dá andamento em todo o processo, que inicia com as convenções, com o registro de candidaturas e depois entra a propaganda eleitoral, né? Professor Máximo, como é que é o tempo do eleitor nesse processo? Quanto tempo ele dedica para essas eleições, ou ele deveria estar dedicando? Mas eu quero que o senhor responda isso para a gente depois do intervalo, tá bom? O Conversa Política Especial volta já já, 2 minutinhos só, e a gente volta aqui falando sobre eleições.